Vamos lá, pessoal. Vamos estudar os espelhos esféricos, elementos dos espelhos esféricos e as equações. O que é o espelho esférico? Chamamos de espelho esférico qualquer calota esférica que seja polido bastante suficiente para brilhar muito, tá? Então, eu vou ter dois tipos de espelho esférico, o espelho côncavo e o espelho convexo. Como é que eu identifico cada um? Imagina que tem uma bola do cortou. Se a parte espelhada for o lado de fora da bola, a gente vai dizer que é um espelho convexo. Se a parte espelhada for o lado de dentro da bola, a gente vai chamar de espelho côncavo. Beleza? Então, vai valer várias regras que a gente estudou lá para espelhos planos, tá? Ou seja, a normal, o ângulo o raio incidente, o raio refletido, tudo vão fazer parte de um mesmo plano. Beleza? Então, já aguarda alguma coisa da lei dos espelhos planos. Vamos ver aqui. Então, vamos ver os elementos geométricos do espelho plano, tá? Beleza? Vamos ver primeiro aqui, ó, o nosso centro de curvatura, tá? Vai ser o centro da esfera. Vamos ver o nosso vértice, vai ser o vértice da esfera, beleza? Ou do centro de curvatura. Então, vamos ter o eixo principal, que é um eixo que passa tanto pelo centro de curvatura como pelo vértice do espelho. Beleza? Vamos ver lá o foco, vai ser a metade do percurso entre o centro de curvatura e o vértice. Beleza? Vamos ver o raio de curvatura, que vai ser igual ao centro da esfera. E vamos ter a ideia de que o foco vai ser o raio da esfera dividido por 2. Beleza? Aqui algumas ideias do foco, ou seja, esse vai ser um ponto importante para a gente. Vai dizer que todo raio de luz que passa pelo foco ele vai refletir paralelo ao eixo principal. Isso para o espelho côncavo. Para o espelho convexo, vai ser um caso diferente. Vai ser todo o raio de luz que vem incidente, paralelo ao eixo principal, vai voltar refletido de tal forma que o seu prolongamento passa direto pelo foco. Vamos ver o raio notável aqui do espelho, tá? Raios de luz incidente paralelo ao eixo principal. Se ele vem paralelo, ele volta passando pelo foco. No caso do espelho côncavo. No caso do espelho convexo, o raio que vem paralelo, ele reflete de tal forma que o prolongamento do raio refletido vai passar pelo foco. E aí, a gente vai ter aqui o efeito que a gente viu lá da reversibilidade da luz, tá? A luz caminha em linha reta. Então, se eu tenho um raio de luz antes que vinha paralelo e refletia passando pelo foco, se eu tiver um raio de luz que venha passando pelo foco, ele vai refletir paralelo, isso para o espelho côncavo. Para o espelho convexo, um raio de luz que incida na direção do foco, ele vai refletir paralelo, tá? O raio de luz que passa pelo centro de curvatura, ele vai voltar passando de novo pelo centro de curvatura, ou seja, ele vai fazer um ângulo de 90 graus, vai passar pelo centro de curvatura, bater no espelho e vai voltar por cima dele mesmo. A mesma ideia aqui para o espelho convexo. O raio de luz que incide na direção do centro de curvatura, ele vai refletir passando por cima dele mesmo. Raio de luz que incide no vértice, a ideia lá da reflexão da luz, tá? Ele bate no vértice, então ele vai formar com o eixo principal um ângulo alfa, e o raio refletido vai formar o mesmo tamanho de ângulo com o eixo principal. A mesma ideia para o espelho convexo. O raio de luz que incide no vértice vai formar um ângulo, sei lá, de 30 graus com o eixo principal. O raio refletido também forma um ângulo de 30 graus com o eixo principal. E aqui vamos ver as imagens formadas pelos espelhos côncavos, tá? A gente vai ter várias formas, várias características da imagem formada pelo espelho côncavo, tá? Possui uma ampla aplicação, desde espelho para maquiagem até grande telescópio. A imagem formada depende da posição que a gente vai colocar o objeto. E para obter a imagem de um objeto, devemos utilizar no mínimo 2 raios desses que a gente viu, que são conhecidos o comportamento deles, tá? Primeiro exemplo, um objeto é colocado antes do centro de curvatura. Então, para eu saber onde vai ser formada a imagem, eu tenho que, no mínimo, traçar 2 raios de luz que a gente sabe o comportamento. O primeiro raio de luz, vamos passar um raio que incide paralelamente ao eixo principal. Esse tipo de raio vai incidir paralelamente, vai voltar
passando pelo foco, beleza? Segundo raio de luz, a gente vai fazer ele passando pelo centro de curvatura. Então, incidiu passando pelo centro de curvatura, vai refletir voltando por cima dele mesmo, passando pelo centro de curvatura. Onde se cruzam os dois raios refletidos, vai estar formada a imagem, tá? Vou pegar do eixo principal até onde se cruzam os dois raios refletidos. Dessa vez eu tenho a imagem. Então, vou classificar 4 tipos de classificações, tá? Primeira classificação, ela pode ser real ou virtual. Quando é que uma imagem é real? Uma imagem real quando ela está na frente do espelho, beleza? Quando ela é virtual, quando a imagem está atrás do espelho. Então, essa imagem está na frente do espelho, é real. Ela é invertida. Uma imagem pode ser invertida ou direta. Ela é invertida quando o sentido dela é o oposto do sentido do objeto. Ou seja, nesse caso, a seta está apontando para cima, que é o objeto, tá? A imagem vai ter uma seta apontando para baixo. Então, ela é invertida. Beleza? Ela é menor. Quando que a imagem é menor? Quando o objeto for maior, né? Tá? Então, ela é menor do que o objeto e é formada entre o centro de curvatura e o foco. Beleza? Esse é o primeiro caso, colocado antes do centro de curvatura. Se nós colocarmos o objeto em cima do centro de curvatura, a gente vai ter uma outra configuração de imagem. Tá? De novo, raio paralelo vai passar pelo foco, raio que vem passando por cima do foco volta paralelo. Onde se cruza o raio, pego lá do eixo principal e puxo a imagem. Beleza? Então, vou ter uma imagem que é real, porque está na frente do espelho, invertida, porque está de ponta cabeça, do mesmo tamanho, porque é do mesmo tamanho mesmo, e está formada em cima do centro de curvatura. Outra possibilidade, colocar entre o centro de curvatura e o foco. Então, de novo, raio que incide paralelo, volta passando pelo foco, reflete passando pelo foco. Raio que passa pelo foco, volta paralelo. Tá legal? Então, vamos construir nossa imagem, vamos classificar. Ela é uma imagem real, invertida, maior e antes do centro de curvatura. Agora, se a gente colocarmos o objeto em cima do foco, raio que incide paralelo reflete passando pelo foco, e um raio que passa pelo centro de curvatura, tá? Volta, reflete, passando também por centro de curvatura. Se você quiser desenhar um outro, tipo um raio que vai no vértice e volta pelo vértice, também, tá? Forma um ângulo com o eixo principal do mesmo ângulo de incidência, pode ficar à vontade de desenhar. Nesse caso, não se cruzar os raios. O que a gente vai fazer? A gente vai prolongar para o lado de trás do espelho. De repente, a imagem formou para o lado de trás do espelho. Prolongamos os dois raios, vimos que eles não se cruzam, são paralelos. E aí a gente vai dizer que essa imagem é uma imagem imprópria, não porque não podemos mostrar para a criança, tá? É uma imagem imprópria porque ela não é formada. E o último caso aqui, vamos colocar uma imagem entre o foco e o vértice do espelho. Então, raio que chega paralelo, ele volta passando pelo foco, raio que chega passando pelo foco, pelo centro de curvatura, volta passando pelo centro de curvatura mesmo. Não se cruza esse raio, a gente vê que até eles são um pouco divergentes aí, no prolongamento da reflexão deles. Então, vamos fazer o prolongamento desse raio, tá? Então, vimos que eles se cruzam atrás do espelho. Então, a imagem vai ser formada do vértice até o cruzamento das duas retas de prolongamento do raio, tá legal? E vamos classificar essa imagem. Agora, essa imagem é virtual, porque ela está atrás do espelho, ela é direita. Por quê? Porque ela não é de ponta cabeça, não ficou invertida, está no mesmo sentido do objeto. Ela é maior, porque é maior mesmo do que o tamanho do objeto, e está se formando após o vértice. Isso aí são as imagens que a gente pode formar por espelhos côncavos. Ou seja, posso colocar antes do centro de curvatura, em cima do centro de curvatura, entre o centro de curvatura e o foco, em cima do foco, entre o foco e o vértice. Beleza? Vamos ver aqui os espelhos convexos. A grande vantagem do espelho convexo é que ele amplia o campo visual. Então, você vai ver a aplicação dele em retrovisores de carro, geralmente em supermercados. Agora, a maioria é câmera, então não se usa tanto isso, mas ainda deve ter alguns supermercados aí que tem aqueles espelhos lá no canto, grandão, assim, meio redondo, esférico, tá? Que é para ampliar o campo visual do atendente. Então, vamos lá. Só vamos ter um caso, porque não dá para a gente botar em cima do foco a imagem, que é atrás do espelho. Não tem como a gente entrar dentro do espelho, tá? Nem em cima do centro de curvatura. Então, você vai poder colocar
na frente do espelho essa imagem. Então, colocou a imagem, passei um raio paralelo, esse raio vai refletir de tal forma que o prolongamento dele vai passar em cima do foco, beleza? E o outro raio, eu vou fazer ele em direção ao centro de curvatura. Se ele está na direção do centro de curvatura, a reflexão dele vai se dar na mesma direção do centro de curvatura. O prolongamento desse raio vão se cruzar na parte de trás do espelho, beleza? Então, nossa imagem vai ser formada entre o eixo principal e até onde se cruzam os dois raios refletidos ou prolongamento do raio refletido, uma vez que é atrás do espelho, beleza? Então, vamos classificar a imagem, ela vai ser virtual, direita e menor. Perfeito, pessoal? Então, olha, sempre, o único espelho que produz imagem real é o espelho côncavo. O convexo sempre vai produzir imagem virtual. Perfeito? Vamos aqui ver a história das nossas equaçõezinhas. Tem que ter continha para a gente, né? Então, olha só. P vai ser a distância do objeto ao espelho. P' é a distância da imagem até o espelho. O vai ser o tamanho do objeto. I vai ser o tamanho da imagem. E A é o aumento linear transversal. Então, a gente vai ter a relação de 1 sobre o foco, tá? Aqui, vamos colocar que isso aqui é o foco, é igual a 1 sobre a distância do objeto ao espelho, que é P, mais 1 sobre P', tá? Então, a ampliação vai ser tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto, que também pode ser encontrada menos a distância da imagem até o espelho dividido pela distância do objeto até o espelho. Essa aí é a nossa relação de imagem. E aqui, isso aqui, se você quiser estudar, é legal, porque vai te dar a parte de classificação de imagem, tá? Se o foco for maior que zero, o espelho é côncavo. Se o foco for menor que zero, o espelho é convexo. Se a posição da imagem for maior que zero, o objeto é real. Se a posição da imagem for menor que zero, o objeto é virtual. Se a posição da imagem for maior que zero, a imagem é real. Se a posição da imagem for menor que zero, a imagem é virtual. Se a ampliação for maior que zero, a imagem é direita. Se a ampliação for menor que zero, a imagem é invertida. Se a ampliação for maior que 1, o objeto é maior que a imagem. Se a imagem for igual a 1, o objeto é igual à imagem. E se a ampliação for menor que 1, o objeto é menor do que a imagem.